Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alguém quer um friozinho aí? Aqui tá um frio. De manhã tava marcando 7 graus. Ai, ninguém merece. Mas nós temos que levantar, né? Cada um tem as suas obrigações do dia. A minha é trazer a palavra de Deus. Voltei de novo. Deus puxou a orelha e eu volto. Hoje eu vou trazer... Ai, tá muito frio, gente. Hoje eu vou trazer a palavra que tá lá em Levítico 10, que fala de Nadab e Abiú, que morreram diante do Senhor, né? Vamos do 1 em diante. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Bom, vamos até aqui. Acho que todos já conhecem, né? O Senhor, antes de fazer o templo lá dele, para colocar a Arca da Aliança, ele já havia deixado, né, Arão como sacerdote e os filhos dele, cada um Deus deu uma função. Nadab e Abiú, a função deles era manter o fogo do incensário aceso. E já tinha avisado que não era para colocar fogo estranho, porque Deus não aceita. E quem colocasse morreria, né? E certo dia, lá vai Nadab e Abiú, né? Lá vai Nadab e Abiú com fogo estranho e põe no incensário. Deus manda fogo e consome eles. Morreram. Dentro do tabernáculo. No santo, no átrio ali, né? Não nos santos dos santos. No átrio. Onde tinha que pôr. Que era o incensário, era 2 incensários. Então tinha que manter aceso. Só que foi avisado que se colocasse fogo estranho, seria morto. Seria exterminado. Né? E o pior é que Arão sabia, né? O Senhor já havia falado. E Moisés chegou nele e falou. Deus mandou avisar que não era para ele derramar uma lágrima. Não era para ele chorar. Triste, né? Não era para ele chorar, era para ele ficar ali na tenda. Não era. Aí veio Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e Moisés mandou eles tirar os corpos fora do arraial. Não podia ficar fora, dentro do arraial, porque eles colocaram fogo estranho. Eles colocaram
aquilo que Deus proibia no incensário. E o fogo do incensário significa o Espírito Santo, né? Aí eu pergunto para nós, nos dias de hoje, né? Que tipo de fogo nós estamos colocando no incensário dos nossos corações? Se o Espírito Santo habita no nosso coração. Que tipo de fogo? Fogo de Deus? Fogo estranho? Que vive no mundo? Que oferece vários tipos de fogos estranhos, né? Ou fogo sagrado de Deus. Nadab e Abiú sabiam disso, que não podiam pôr. Mas eles foram desobedientes. E nós, filhos de Deus, servos de Deus, quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Quantas vezes o Senhor, nós magoamos o coração de Deus com nossa desobediência? A diferença daquele tempo e do tempo de hoje é que Jesus morreu na cruz, né, pela nossa salvação. Porque se nós vivêssemos nos tempos, naqueles tempos, nós seríamos, o Senhor também mandaria fogo sobre nós. Vocês já imaginaram nos dias de hoje? Se nós estivéssemos no tempo da lei, o Senhor exterminaria o mundo inteiro. Porque quanta desobediência. Eu falo por mim também, gente. O mundo tem. Quantos e quantas pessoas, além de desobedecerem ao nosso Deus, blasfemam contra Ele, né? Ignoram aquilo que Ele diz e ainda debocham do Cristo Redentor. Quantas e quantas pessoas. E não se brinca com Deus, né? Não se brinca. A Nadab e Abiú foram provas vivas disso. Eles acharam que não ia ter consequência o que eles fizeram, né? Eles acharam, Deus não vai. Eu tô imaginando aqui, viu, gente? Ó, e a imaginação minha. São palavras minhas. Né? É igual a gente fala, não vai acontecer nada. Imagina. Hoje a gente obedece de manhã, daqui a pouco tá desobedecendo, aí já pede perdão, Deus perdoa, mas chega uma hora que Deus fala, não, já é o limite, né? E o limite de Nadab e Abiú foi eles colocarem um fogo estranho no incensário. O fogo estranho que tem no nosso coração é um fogo que não vem de Deus. Fogo estranho é um fogo que ele consome a gente por dentro. Porque o fogo do Espírito Santo, que é de Deus, ele não nos consome por dentro. É como quando Moisés viu Deus pela primeira vez na sarça ardente, né? Que Moisés viu e foi pisar, e o Senhor falou para ele, tira a sandália dos teus pés,
porque aqui é terra santa. E ele ficou encantado porque o fogo não consumia a sarça. Então ali era Deus presente. Ali naquele fogo. Era Deus presente ali. Assim como Deus estava presente ali na Arca da Aliança, com os incensários acesos, um de cada lado. Deus estava ali, né? Ali era a Arca da Aliança estava representando a Deus. Mas Nadab e Abiú foram lá e colocaram fogo estranho. Deus já sabia? Já. Claro que Deus sabia que eles iam fazer isso. Porque Deus conhece a gente. Deus conhece o nosso coração. Nós temos um lado bom, mas também nós temos um lado ruim, né? Por isso Deus nos deu livre-arbítrio. E eles escolheram o lado ruim de levar um fogo estranho para dentro do templo do incensário. Para dentro, para acender o incensário. Mas na hora, eles foram consumidos na hora. Caíram assadinho lá no chão, né? E nós? O mundo hoje está vivendo uma desobediência contra Deus. O mundo inteiro. Mas vamos dizer principalmente o nosso sistema, né? O nosso sistema está brincando com Deus. Mas Deus já está agindo. Muitos estão debochando de Deus, mas vão cair. Ai daquele que brinca com Deus Altíssimo. Ai daquele que blasfema contra Israel. Ai daquele. Ai, o Senhor não perdoa. Hoje o que muito tem nos nossos dias são fogos estranhos. Até dentro das igrejas. Aqui o fogo estranho que eu quero dizer é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele se manifesta de várias formas. Só que o Espírito Santo ele é educado, né? O Espírito Santo ele não faz muitas coisas que a gente vê nas igrejas. Não, aquilo ali não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um cavalheiro. O Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo nós magoarmos o Espírito Santo, ele fica magoado conosco. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também nos ama.
Jesus, ele vai ser o juiz. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Ele ora por nós. Quando nós não sabemos orar, ele ora, ele intercede por nós. Porque nós somos pecadores. Nós somos. Muitas vezes nós deixamos o fogo estranho entrar no nosso coração. O fogo estranho aqui vamos dizer que são coisas do mundo. Não é porque os outros fazem coisas erradas que nós temos que fazer. Entendeu? Não é porque o nosso vizinho não gosta da gente, nós temos que orar contra ele. Muito pelo contrário, nós temos que orar a favor dele. Para não deixar esse fogo estranho entrar no nosso coração, para não deixar mágoa ou ressentimento, né? Para não entrar no nosso coração. E Nadab e Abiú, eles foram imprudentes. Imprudentes ou ingênuos, não sei. Porque Deus já tinha avisado, né? Que ele não aceitava fogo estranho. Porque Deus é perfeito. Deus é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele nos criou do pó da terra. Vocês imaginam criar um ser humano do pó da terra? E nós, mulheres, ele criou da costela do homem. Você imagina? Nós mulheres sermos criadas da costela de um homem. A costela é um osso, gente. E nós fomos criados por um osso. Vocês imaginam? O quão poderoso é o nosso Deus? O quão magnânimo é o nosso Deus? O quanto nós temos que dar honra e toda graça ao nosso Deus, o grande eu sou? Quando Moisés perguntou para Deus, quando o faraó perguntar o seu nome, o que direi? Deus falou para ele, diga que eu sou o grande eu sou. Eu sou o que sou, o grande eu sou. Deus é grande em sua bondade e misericórdia. Mas Deus também tem os seus limites. É como nós também temos os nossos limites. Deus tem. Eu creio que Deus está agindo na nossa vida. Eu creio que Deus está agindo no nosso país. Por quê? Porque estão espalhando fogo estranho. Estão espalhando fogo estranho contra o povo de Deus. Estão colocando
fogo estranho. No incensário de Deus. Aí o que acontece? Deus extermina. Porque o fogo de Deus é consumidor. É consumidor. Né? E o pior é que Arão não pôde nem chorar pela morte dos seus filhos. Porque Deus deu a ordem. Você imagina um pai não poder chorar pela morte do seu filho? E ele tinha que ficar ali, do lado de fora do tabernáculo, né? Ó, Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado neles, que se cheguem a mim e serei glorificado diante do povo. Porém, Arão calou-se, né? Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Eles não podiam sair da frente do tabernáculo. Eles não podiam rasgar suas vestes pela morte dos seus filhos. Porque se eles saíssem da frente do tabernáculo, o Senhor os exterminaria também. Nem ele, nem os irmãos. Nem o pai, nem os irmãos poderiam sair dali para não serem exterminados. Deus deu a ordem. E eles tinham que obedecer, porque o óleo da unção estava sobre eles, né? Os levitas. O óleo da unção. Eles tinham a unção de sacerdote. Então eles não podiam sair dali, da porta da tenda, do tabernáculo. Imagina hoje para um pai e uma mãe, quando um filho morre, a dor que ele sente. Eu imagino que Arão, por dentro, ele estava sofrendo muito. Mas ele tinha que obedecer a Deus. Ele não podia sair dali, da frente do tabernáculo. Nem ele, nem os irmãos. Nem rasgar suas vestes, né? E aquilo serviria para glorificar o nome de Deus. Quer dizer, o que a Nadab e Abiú fizeram foi para glorificar a Deus. Para o povo do arraial ver do que Deus é capaz de fazer. Mas mesmo assim o povo
desobedecia às leis de Deus. Lidar com o povo é complicado, gente. Moisés lidou com o povo, ele tinha... até Miriam se virou contra Moisés, a irmã dele. Só que Deus puniu ela com lepra. Ela teve que sair fora do arraial. Até se ela arrepender do que ela tinha falado, para Deus poder curar ela e trazer para dentro do arraial. Porque Deus escolheu a Moisés, não foi a ela. Deus usou ela para vigiar Moisés quando ele foi colocado no cesto, até chegar nas mãos da princesa, da filha do faraó. Mas Deus escolheu Moisés, Deus não escolheu ela. Às vezes, Deus nos escolhe para algo, mas vem outra pessoa que ele quer o seu lugar. Miriam queria o lugar de Moisés. Moisés não conseguia lidar com o povo. Vocês acham que Miriam ia conseguir lidar com o povo? Não. Moisés estava preparando Josué. Josué era o braço direito de Moisés. E Nadab e Abiú foram escolhidos por Deus. Eles foram ungidos por Deus. Mas lá em Gilgal também tinha alguns levitas, né, que se achavam que eles eram merecedores do lugar de Arão e de seus filhos. Mas quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe aquela pessoa. Não tem outro para substituir. Mas tem as consequências. Nadab e Abiú sofreu as consequências do erro deles. Porque Deus tinha avisado e eles foram desobedientes. E quantas vezes nós somos desobedientes a Deus? Quantas e quantas vezes Deus nos fala, né? E nós dizemos a Deus, ai Senhor, hoje não, deixa para amanhã. Mas a gente não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. A gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente não sabe se Deus vai nos levar daqui a 30 segundos. Não sabe. Por isso que João Batista pregava para o povo, arrependei-vos, porque é chegada a hora. Qual é a hora? A hora que o Messias chegasse na terra. João Batista, ele foi escolhido para poder preparar o caminho para o Messias. João Batista era uma pessoa que falava a verdade, ele era bocudo. E ele falava mesmo. Tanto é que
o povo, ele tinha lá os seus seguidores e muitos nobres se viraram contra ele, né? E ele falava: arrependei-vos, raça de víboras. Ó o tamanho do peso do que João Batista falava. Tanto é que ele disse a Herodes e a Herodias que eles estavam em adultério. Que ele tinha pegado a irmã, a esposa do irmão. Ele falava, ele não tinha medo, não. Porque ele sabia quem era o Deus. Ele sabia que ele era escolhido para preparar o caminho para o Messias. Ele andou com o Messias? Não. Ele batizou. Quando Jesus foi até ele para ser batizado, ele disse: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas Jesus disse que ele tinha que batizar para se cumprir o que Deus tinha falado. E ele batizou Jesus. Aí desceu dos céus o Espírito Santo na forma de uma pomba e desceu sobre Jesus. Vocês estão entendendo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer. Mas o Espírito Santo não age na baderna. Hoje em dia, o que mais tem são pessoas que, ao invés de ouvir a voz de Deus, vão atrás de homens para ouvir a voz de homens, atrás de profecias falsas, de falsos profetas. E quando Deus manda alguém falar, eles não escutam, né? Tem gente que vai longe buscar a profecia de homens. A profecia maior vem de Deus. Deus pode usar um mendigo para dar uma profecia para você. Deus pode. Deus, aqui ó, ele profetizou Abiú e Nadab. Ele falou: se vocês colocar fogo estranho na tenda do tabernáculo, né? No castiçal lá, vocês vão morrer. Mas eles foram desobedientes. Ou podiam, né, pensar que Deus não vai fazer isso, né? Mas Deus faz. E hoje em dia ele faz a mesma coisa. Porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e amanhã. Deus não muda. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Tem muitas pessoas que dizem que a palavra de Deus é ultrapassada. Não é. É o inimigo usando elas. A palavra de Deus é o livro que nunca vai ser ultrapassado. Não vai.
Porque aqui está a verdade. Muitos pregam somente o novo evangelho, o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento, ela vem, né, falando até chegar ao nascimento de Cristo, principalmente em Isaías, que é o profeta messiânico que mais pregou a vinda de Jesus. Eu começo por mim, gente. Não vamos brincar com aquilo que Deus nos deu. Deus me deu uma unção e eu tenho que obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele me ordenou. Eu fui desobediente. Muitas vezes eu sou desobediente. Mas eu peço perdão a Deus. Hoje mesmo eu falei, ai Deus, eu não vou ministrar a palavra não, né? Deixa para amanhã. O Senhor falou, não, é hoje. Eu tô aqui ministrando e muita gente não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Não quer. Muita gente não quer ouvir a verdade. Muita gente não quer ouvir a verdade. Eles querem a verdade. Ai, meu Deus do céu. Eles querem a felicidade do que o mundo oferece. Só que lá no mundo gera morte. Vocês acham que Satanás está preocupado com os dele? Não, porque ele já tem eles. Ele está querendo ganhar aqueles que são de servos do Senhor. Ou aqueles lá que são deles, ele não está nem aí não, o que já é deles. Porque já serve a ele. Ele está querendo ganhar a nós. Ele está querendo ganhar a nossa alma. Vocês estão entendendo? E muitos acham que na igreja Deus não age, Deus age. Quando nós temos os pastores certos dentro de uma igreja, um pastor que não se corrompe, Deus age. Não importa a quantidade de pessoas, Deus age. Então deixa Deus agir. Deixa o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo entrar na tua vida. Não permita que o fogo estranho entre no teu coração, no seu tabernáculo, que é o coração. É uma comparação, tá, gente? Porque o tabernáculo é Deus. Representa Deus lá no Velho Testamento. Aqui eu estou fazendo uma comparação. Que o nosso tabernáculo é o coração. Porque é aqui que Deus habita. Quando nós aceitamos a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele faz morada aqui, no nosso coração. Para poder fazer a limpeza.
Então é essa palavra que eu deixo para vocês. Eu sei que muitos não vão ouvir, né? Muitos não ouvem, mas aquele que ouvir, a semente foi plantada. E se cair em terra fértil, vai brotar. Que ganhar uma pessoa, para Deus já é lucro. Se tocar no coração de uma pessoa, ganhar uma alma, já tem festa no céu. Aí eu pergunto, vocês querem levar o fogo do Espírito Santo ou fogo estranho que está lá no mundo? Que na hora que vocês levar o fogo estranho para o incensário do Senhor, vão ser exterminados. Vamos comparar o incensário do Senhor como o púlpito de uma igreja. Também. Se a pessoa entrar, subir no púlpito de uma igreja, está em pecado, e às vezes não se arrepender, não confessar o seu pecado, o Senhor vai exterminá-lo. Porque não pode subir no púlpito da igreja antes de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Porque pastores pecam também, gente. Eles são homens como nós. Eles têm sentimentos. Não pense vocês que pastor é anjo. Não é não. Ele não é santo, não. Ele é um homem de sentimentos também. Ele erra também. Ele peca também. Então nós não temos que ir à igreja para ver o homem. Nós temos que ir buscar a Deus. A presença de Deus. E não para julgar o homem que está em cima de um púlpito. Não para julgar o seu irmão que está ao seu lado. Que a palavra diz que da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Nadab e Abiú foram julgados. Eles foram avisados. Então o Senhor nos avisa. Em nome de Jesus. Essa palavra eu deixo para nossa reflexão, para a minha principalmente, e para aqueles que vão ouvir a palavra. Eu sei que muitos não gostam de ouvir a palavra. Muitos hoje em dia não gostam, porque a palavra confronta, né? E eu vou deixar essa palavra, eu vou orar. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnânimo, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa, Papai, tocar, que seja numa pessoa, Pai. Que uma pessoa, que ela possa cair essa semente, Pai, em terra fértil, para que possa, Senhor, brotar e dar frutos, 10 por 1, 100 por 1, Pai. 1000 por 1, Senhor. Em nome de Jesus. Que aqueles que o Senhor ungiu, que o Senhor o escolheu, que eles possam sentir e obedecer o teu chamado. Que não sejam rebeldes, Senhor, porque eu sou rebelde. Eu confesso ao Senhor e o Senhor sabe que muitas vezes o Senhor manda e eu desobedeço. Mas antes de começar a
pregar a tua palavra, eu peço perdão ao Senhor, Pai, para que eu não possa estar colocando fogo estranho no incensário do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar a muitos corações, Pai. Que essa palavra possa tocar muitos corações. É uma palavra, Senhor, de exortação. É uma palavra de confronto, Pai. Eu precisava ouvir. E tem muitos que precisam ouvir, Senhor, dessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor toque no coração daquelas pessoas que o Senhor quer tocar, Pai. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse dia. Que o Senhor esteja nos dando um dia abençoadíssimo, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus. Que todos fiquem na paz do Senhor. E que nós possamos ser fogo abençoado de Deus. E não fogo estranho diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos sobre cada um de vocês que vão ouvir essa palavra. Inclusive em mim, Pai. Que eu também preciso de receber bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém.